Então, com o estudo que temos estado a fazer sobre a vontade de Deus, e nós, depois de vermos formas antibíblicas de buscar a vontade de Deus, por vezes nem sequer é buscar a vontade de Deus, mas é buscar o melhor rumo de ação. E há pessoas, nós já falámos sobre isso, há pessoas que se dizem, ou se têm por ser pessoas bastante inteligentes e bastante bem-sucedidas na sociedade, que para tomar as suas decisões têm de recorrer a horóscopos, a cartomantes. Não há esse nome propriamente hoje em dia, porque tem uma conotação um bocado negativa, mas aos astrólogos e tudo mais. Pessoas que não passam sem esse tipo de ajudas. Vimos o rei da Babilónia buscar lá nas entranhas, nas frestas, nos tarafinhos, meios de adivinhação, e vemos que muitas vezes eles tinham pessoas que estabeleciam a ligação entre o homem e os seus deuses. Vimos também algumas formas bíblicas, mas não dispensacionais, de buscar a vontade de Deus. E uma frase que tenho dito várias vezes é: um dos maiores perigos ao pegarmos na palavra de Deus é sermos bíblicos, mas não dispensacionais. Porque há expressões que nós identificamos como sendo da palavra de Deus, mas podem estar descontextualizadas ou podem estar fora da dispensação correta. E isto é um grande perigo em que as pessoas caem. Também há aquele perigo de cairmos em expressões bíblicas, pegarem em expressões bíblicas completamente fora de contexto, sem ter em consideração a quem foi escrito, quando foi escrito, com que razão foi escrito, percebendo no seu contexto, e tirar dali doutrina ou rumos de ação que não são os apropriados, que não são da vontade de Deus para hoje. Vemos muito rapidamente o servo de Abraão, Gideão, a voz mansa e delicada que vemos naquele episódio de Elias, lançar sortes, a paz de Deus. Nós falámos disso já há 2 semanas, a paz de Deus que é usada, esta expressão, como eu sinto paz em relação a esta decisão que tomei, por isso é da vontade de Deus. E, infelizmente, muitos evangélicos, muitos cristãos evangélicos, enfermam deste mal que é de buscar a vontade de Deus pelos meios errados. E nós sabemos que hoje, para saber a vontade de Deus, não devemos estar à espera, ou melhor, podemos estar à espera de uma revelação sobrenatural. É legítimo nós hoje esperarmos a vontade de Deus através de uma revelação sobrenatural. Sim. Está aqui. Isto é uma revelação sobrenatural. A palavra de Deus é uma revelação sobrenatural. Para nós. Mas não devemos buscar revelações sobrenaturais, experiências transcendentes, para perceber aquilo que Deus quer para nós. E só Ele já revelou tudo. Tudo o que nós precisamos saber sobre a vontade de Deus está na palavra de Deus. E uma passagem que creio que já li é em Colossenses 1:9. Vamos ler muito rapidamente. Colossenses 1:9. Em que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses o seguinte, em Colossenses 1:9: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de saúde, prosperidade e bons relacionamentos. É o que diz aí? Alguém tem isso na Bíblia? O que é que diz? Cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus quer que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. E como nós vimos, na semana passada, vimos só uma passagem, mas eu penso que é a mais fundamental de todas, sobre a vontade de Deus, que é qual? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E essa é a vontade para todos. É importante que nós percebamos isto. A nossa missão, enquanto
crentes neste mundo, a nossa principal missão, apesar de muitas vezes eu me esquecer, e se calhar alguns também se esquecem, de que essa é a principal missão de cada um de nós, é que todos os homens salvem bem ao conhecimento da verdade. Portanto, se já somos salvos, é da vontade de Deus que nós anunciemos aos outros esta salvação, é da vontade de Deus que nós venhamos ao conhecimento da verdade, e essa verdade passa por nós percebermos o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus pretende para este mundo, o que é que Deus pretende para nós. E isso é através, claramente, da sua palavra. Portanto, eu penso que até já disse isso. Se alguém perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? A resposta pode ser sempre esta. A vontade de Deus para a tua vida é que todos os homens salvem bem ao conhecimento da verdade. Pode parecer um bocado redundante, ora, eu já sou salvo e já sei qual é a verdade da palavra de Deus. Ok? Mas a vontade de Deus continua a ser essa. Ou seja, o mais importante na tua existência e enquanto ser humano aqui neste mundo é exatamente esta. Que todos os homens salvem bem ao conhecimento da verdade. Porque por vezes infelizmente há pessoas que estão preocupadas ou dizem-se preocupadas em saber a vontade de Deus, mas se calhar é mais saber e não tanto fazer. E por vezes parece que é um bocado como aquela história em que o Senhor fala com um fariseu, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Ele está a falar com um fariseu e um doutor da lei. E a dada altura ele diz assim, o fariseu, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo. Por vezes parece que pessoas que querem saber a vontade de Deus querem, de certa forma, legitimar as suas escolhas. E querem ver se encontram uma razão para agir da forma que estão a agir. Não tanto para saber o que é que Deus quer para as suas vidas. E uma outra passagem que nós ainda vamos falar, que acho bastante interessante, aquela expressão em que o apóstolo Paulo termina dizendo para que qualquer coisa sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que ele diz? Não é saber, é experimentar. O importante é experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nem tanto o saber, mas principalmente, claro, saber e experimentar. E há várias passagens, e nós vamos ver mais algumas, sobre a vontade de Deus. Se pesquisarem, se verem agora com os telemóveis e que têm a Bíblia, se instalarem uma aplicação com a Bíblia, facilmente conseguem encontrar aquilo que no outro tempo demorava muito mais tempo, até com uma concordância, procurar a expressão vontade de Deus. E há várias. E há uma que nós podemos ler em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, em que é outra passagem que fala da vontade de Deus. Uma passagem também muito, muito importante. E que nos deixa bem claro o que é que Deus pretende de nós neste mundo. Posso então começar a ler? 2 Coríntios 8, 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eu tiro daqui que uma coisa que é da vontade de Deus é que nós nos demos primeiramente ao Senhor. Primeiramente ao Senhor. Ou seja, duas coisas importantes nesta expressão, dar-nos primeiramente ao Senhor, não diz só se deram ao Senhor. Primeiramente,
Assim, Deus tem de ser o mais importante das nossas vidas. Não há outra hipótese. Porque se houver outras coisas que estejam à frente de Deus nas nossas vidas, podem ser coisas legítimas, como trabalho, como a família, como outra coisa qualquer, estamos a transformá-la num Deus para nós. A palavra de Deus é clara quanto a ter outros deuses diante dele. Claro que nós, normalmente, quando lemos essa passagem, pensamos sempre na idolatria que reina neste país, que pessoas que se curvam perante imagens, mas pode ser muita outra coisa. Pode ser muita outra coisa bastante subtil. Pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser o trabalho, pode ser tantas outras coisas. Então, dar primeiramente ao Senhor. E o que é isto de dar-nos ao Senhor? Por vezes podemos entrar aqui num perigo de usar uma linguagem a que eu costumo chamar o evangeliquez ou o crentez, que é uma linguagem muito bonita, mas que se calhar às vezes podemos nem saber bem do que é que estamos a falar. Temos de nos dar ao Senhor. E até cantamos, não é? Tudo entregarei, não é? Serei, Senhor, aquilo que tu quiseres que eu seja, farei, Senhor, aquilo que tu quiseres que eu faça, irei, Senhor, irei onde queres que eu vá. Mas o que é isto de nos darmos ao Senhor? É percebermos aquela realidade que o apóstolo Paulo também diz, que não sois de vós mesmos, não é? Não somos de... Agora estou a perder a passagem. Numa das foste comprados por bom preço. Sim, exatamente. Primeiro, 6:20. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sabeis, e no versículo anterior, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É dar-nos ao Senhor. Ou seja, percebermos que nós estamos neste mundo não é para satisfazer os nossos desejos, as nossas ambições. Claro que Deus não nos proíbe de termos sonhos pessoais, de querermos constituir família, ter um trabalho e tantas outras coisas que são legítimas. Mas nada disso deve toldar o nosso foco naquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, nós estamos aqui neste mundo para fazer progredir a obra de Deus. E se a obra de Deus puder ir avante com a nossa vida ou até com a nossa morte, que seja. Eu disse até há tempos aqui de uma frase que gosto bastante, de um filme que tem bastantes ligações com a mensagem cristã, apesar de não ser um filme cristão. Em cada altura, uma pessoa que diz que vai proteger outra, diz-lhe: se a minha vida ou a minha morte puder ajudar-te a levar esta missão avante, que seja. E era esta a visão do apóstolo Paulo. Se a minha vida puder ajudar a levar a obra de Deus avante, que assim seja. Ele diz também que a minha vida, aos Filipenses 1, não é? Que Cristo será glorificado exatamente. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada será confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. É para isto que nós aqui estamos. Não é para ganhar mais uns milhares de euros, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter o que quer que seja. Infelizmente, é isto que move as pessoas deste mundo. E não pode ser isso connosco. E Deus quer que nós percebamos isso. Porque senão, arriscamos de passar ao lado de uma carreira cristã. Às vezes há aqueles jogadores de quem se diz tiveram um azar na carreira porque tiveram uma lesão ou tiveram uma transferência para um clube não correu bem e diz-se às vezes: olha, aquele jogador passou ao lado de uma grande carreira. E nós olhamos para aquilo com uma certa tristeza. Coitado do rapaz, podia ter sido um grande jogador, mas as lesões não ajudaram, ou a cabeça não teve juízo e depois não correu bem. E nós corremos o risco de, nesta vida, passar ao lado de uma grande carreira.
uma grande carreira cristã. Por não percebermos o que é que Deus pretende de nós. E o que Deus espera de nós é que nós nos demos primeiramente a Ele. E depois aos crentes. Mas atenção. Isso alguém pode pensar. Mas isto é muito. Dar-me totalmente ao Senhor. Um dia nós vamos ter de comparecer perante o Tribunal de Cristo. Não é perante o grande trono branco. Perante o Tribunal de Cristo. E podemos imaginar o Senhor Jesus a mostrar-nos as suas mãos e o seu lado. E os seus pés. E nós vamos, certamente, claro que naquele dia cada um receberá do Senhor o louvor, não é? Mas podemos olhar com uma certa, talvez, vergonha de não nos termos dado mais. Não é? Ao presenciar o nosso Senhor que se deu a si mesmo por nós já vamos ver essa passagem daqui a bocadinho, e nós queremos tão pouco. Eu acho que nunca ninguém vai chegar ao Tribunal de Cristo e dizer assim: eu dei mais ao Senhor do que aquilo que devia ter dado. E se calhar algumas pessoas, durante a sua vida, aqui na Terra, são capazes às vezes de passar este tipo de pensamento pela cabeça. Eu dei mais do que devia. É assim, pode não ter dado da melhor maneira e ter feito mais escolhas que o levem agora a pensar que deu demais. Portanto, ninguém pode alguma vez dizer que se deu a Deus mais do que devia. Mas atenção, isto tem consequências, pode ter consequências radicais na nossa vida. Pode levar a mudanças radicais na nossa vida. Porque nós vemos estes macedónios, de que fala esta passagem, que se deram primeiramente ao Senhor e depois ao apóstolo Paulo e aos irmãos. Creio eu que são os filipenses. Aqui uma ligação. Filipos era na Macedónia, talvez aqui falasse de outras igrejas, mas os filipenses eram crentes conhecidos pela sua generosidade, também pela sua pobreza. Diz aqui, no versículo 3, no versículo 2, fala em profunda pobreza e riqueza da sua generosidade. Eram pessoas pobres e diz no versículo 3 que se deram acima do seu poder, ou seja, deram mais do que aquilo que era razoável do ponto de vista humano. Mas eles percebiam o quê? Que o apóstolo Paulo precisava, aqui neste caso terá sido para... não terá sido para o apóstolo Paulo, pois não, foi para os crentes da Judeia, pelo que percebo, mas deram. Mas mais tarde, os filipenses deram uma oferta também para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, a dada altura, nós não vamos lá agora por uma questão de tempo, diz a dada altura que uma e outra vez me mandaste o necessário de Salónica. Ou seja, o apóstolo Paulo precisava de dinheiro e os filipenses, reparem que Paulo não esteve a pedir aos Salónica, mas os filipenses mandaram dinheiro. E provavelmente não era muito. Mas os filipenses percebiam, os macedónios percebiam, a obra de Deus é mais importante do que o nosso bem-estar. Se nós este mês tivermos de comer menos, não pudermos ir ao cinema ou outra... Não, claro que ao cinema não iriam, nem nada que se parecesse, mas não tinham dinheiro para luxos. Não tinham dinheiro para luxos. Mas este mês vamos ter que passar mesmo bastante mal. Mas o apóstolo Paulo precisa de dinheiro. E portanto nós vamos fazer um sacrifício. Porque a obra de Deus é mais importante que o nosso bem-estar. Estamos dispostos a fazer esse sacrifício. E lendo Filipenses 2, nós vemos que esta oferta foi levada por um homem que se chamava Epafrodito. Um homem extraordinário. Ainda na terça-feira falava sobre esse homem nas fontainhas. Um homem que... É engraçado que o nome dele significa dedicado a Afrodite. Os pais não seriam dos crentes e deram-lhe o nome de uma deusa pagã. Mas ele de facto era dedicado, mas era aos crentes. E à obra. O que é que ele fez?
Os filipenses reuniram dinheiro, pouquinho, mandaram para o apóstolo Paulo através deste homem. E se já não era fácil levar uma carta, como eu falei aqui, e também falei em Ovar sobre o Tíquico, que levava cartas, e não era fácil levar cartas, imaginem dinheiro. Uma carta tinha valor para o remetente e para o destinatário, mas dinheiro tinha valor para qualquer um. Não era nada fácil. E vemos que o Epafrodito ficou doente durante essa viagem. E o bom senso provavelmente aconselharia o quê? Epafrodito, descansa, recompõe-te fisicamente e depois segues viagem. Não vais sujeitar-te a morrer por causa de dinheiro. Mas repara, é triste que haja pessoas que fazem tudo e mais alguma coisa pelo dinheiro. Este homem, de certa forma, pôs-se a jeito até para morrer, não é? Diz ao apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que ele esteve quase à morte e que não fez caso da vida. Mas ali não era o dinheiro por si, era a utilidade que aquele dinheiro teria para o apóstolo Paulo e para a obra de Deus. Então este homem foi mesmo até à última, quase até à última. Mas o Senhor se apiadou dele e ele não morreu e depois Paulo enviou de volta para os Filipenses. Eu olho para este episódio como um exemplo prático daquilo que é darmos primeiramente ao Senhor e depois aos outros. Estes homens, estes Filipenses estavam de facto, tinham-se dado realmente ao Senhor e manifestou-se na sua generosidade e no voluntarismo, na determinação férrea de levar esta oferta até ao apóstolo Paulo. Dê por onde der. Nem cabia de morrer. E aqui não era morrer por causa do dinheiro. Há pessoas que às vezes morrem por causa da sua ambição. Mas aquilo não era por causa do dinheiro que poderia ganhar. Era do benefício que poderia trazer, que traria para a obra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando recebe aquela oferta, escreve aos Filipenses o quê? Filipenses 4, bastante tenho recebido. E tenho abundância. Cheio estou depois de receber Epafrodito, que da vossa parte nos foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Assim, cheio não era dos bolsos cheios. Aquilo não era muito dinheiro. Mas era cheio por perceber que aquilo que tinha andado a ensinar aos Filipenses estava a surtir efeito. Porque viu ali como, na prática, os crentes de Filipos a exercitar a sua fé e a exercitar aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. O que é mais importante a obra de Deus do que o bem-estar. É mais importante. Os outros são mais importantes. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas também cada qual para o que é dos outros. Que é o que ele diz ali em Filipenses 2. E depois dá o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo, e dá o seu exemplo, e dá também o exemplo de Timóteo, e depois por fim de Epafrodito. Este Epafrodito era, usando uma terminologia que nós por vezes usamos, a atitude de Epafrodito foi quase que a cereja no topo do bolo. O bolo foi a oferta dos Filipenses, e a cereja no topo do bolo foi esta atitude nobre e abnegada de Epafrodito. Mas usando uma linguagem mais bíblica. Qual é a linguagem mais bíblica? Em vez de dizer cereja no topo do bolo. É o que lemos em Filipenses 2, 17. É libação sobre o sacrifício. Libação sobre o sacrifício. É para usar uma linguagem mais bíblica. Mas vemos então que há consequências enormes quando alguém opta por isto. Opta por viver a vontade de Deus. Nos darmos primeiramente ao Senhor. E não precisaremos de ir muito mais longe. Se alguém me diz, eu gostava de saber a vontade de Deus para a minha vida. Olha, já tens que chegar. Começa por aqui. Tudo o resto vem por acréscimo. De que é que te adianta saber coisas mais pormenorizadas da vontade de Deus? Se tu olhas para estas duas que já vimos, todos os homens salvem vêm ao conhecimento da verdade e dá-te primeiramente ao Senhor e tu não queres saber.
O Senhor dizia, se não compreendes as coisas, como é que é? As coisas pequenas, como é que é? Se não compreendes as coisas terrenas. Como compreendes as celestiais, exatamente. E aquele que não for fiel no mínimo, começará nas coisas maiores. Não é? Comecemos por aqui. Isto é o beabá da vontade de Deus, mais básico. Mas, de facto, tem grandes consequências, pode levar a mudanças drásticas, revolucionárias e radicais na nossa vida. Ora bem, alguém quer dizer alguma coisa sobre esta passagem? Estejam à vontade. Deixem-me ver as horas para não me esticar muito. Ora bem, outra passagem que está aqui perto de onde nós estamos é em Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Falando do Senhor Jesus Cristo, versículo 3: Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Por vezes diz-se que a salvação pode-se ver em três aspectos: a salvação da ira futura, a grande tribulação, da condenação do inferno, e a salvação deste presente século mau. E Deus quer, diz aqui, que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ou seja, é da vontade de Deus que nós sejamos libertos, sejamos livres deste presente século mau. Ou seja, é da vontade de Deus que nós, enquanto vivemos neste mundo, não deixemos que este mundo viva em nós. E digo-vos sinceramente, é triste quando vejo, principalmente quando vejo na primeira pessoa, uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de falar própria deste presente século mau. Este presente século mau, esta palavra mau, pelo que já li, significa alguém que é mau e que quer que os outros também sejam maus. Compreendem? Não é mau e uma coisa má por si só que não afeta mais nada. Este mundo é mau e quer que nós sejamos maus, quer que nós nos conformemos com ele. Não nos conformeis com este mundo. É o que a palavra de Deus diz, para não nos conformarmos com este mundo. E, infelizmente, já presenciei algumas situações onde vejo uma maneira de pensar demasiado parecida com a do mundo. Uma maneira de argumentar. Eu dou-vos um exemplo muito claro. Não vou entrar em pormenores, mas um exemplo que me lembro bastante bem. Enquanto que eu tentava explicar a uma determinada pessoa que uma escolha que ele estava a fazer na sua vida estava errada à luz da palavra de Deus e estava a prejudicar a igreja, o nível de argumentação dele era praticamente o mesmo, ou muito próximo, daquele que se vê no mundo a querer legitimar o seu pecado. Vou ter de ser mais pormenorizado para se perceber melhor. Alguém que achava muito bem estar a viver junto, não havia problema nenhum, sem casar. O nível de argumentação dele é parecido com o que os do mundo usam para legitimar a questão da homossexualidade. Eu ouvir esta pessoa falar e pensava assim, isto é praticamente igual ao que os crentes fazem. A diferença é praticamente nenhuma. O espírito é o mesmo. A motivação é a mesma. E isto não é ser livre do presente século mau. Isto é deixar que seja o presente século mau a ditar a maneira como nós agimos, pensamos e falamos. Temos de ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O Senhor não nos tira deste mundo. É?
mas não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, não é? E diz também o apóstolo Paulo que não é que nós temos, no fundo, a dizer que nós temos de nos dar aos descrentes. Senão seria necessário ser assim neste mundo, não é? Nós temos de nos relacionar com os descrentes. Mas não devem ser eles a ditar a nossa maneira de agir. É bom se eles acharem estranho, eles estranham que nós não corramos com eles, não é? Como outrora. Agora, se a diferença não se nota, é mau sinal. Outra passagem muito conhecida começa assim: esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4. E nós há 14 anos, nos acampamentos, lemos esta passagem todos os dias. Lembras-te também dela? E o Rui também se lembra, provavelmente, como? Sim, sobre a tentação do pecado sexual. Nosso irmão Carlos Oliveira nos falou sobre esse assunto, e eu olhando, eu disse 15 anos? Não, 24 anos, em 1995. 1995, lembras-te? 1995, lembro perfeitamente. E é extraordinário como algumas coisas que ele dizia na altura, e que nós se calhar podíamos pensar, está a querer, se calhar está muito rigoroso, nós olhando para trás percebemos como ele tinha razão. E sobre isso, há uma coisa que eu vos queria contar. Há uma pessoa nos Estados Unidos que é um homem, apesar de estar metido na política, eu acho que é um homem que tem... eu creio que ele é crente, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o presidente. O presidente dos Estados Unidos é aquela personagem um bocado caricata, com uma vida moral bastante repreensível, já está no 3º casamento, traiu todas as mulheres que já teve, por aí fora. Mas o vice-presidente dele é exatamente o oposto. E ele tem uma regra. Depois já vos vou dizer onde é que vem essa regra. Que é nunca estar sozinho com uma mulher que não seja a sua mulher. Mesmo, por exemplo, num jantar, não está a jantar. Não vai jantar fora com uma mulher se não estiver a sua mulher presente. Não vai num carro com uma mulher se a sua mulher não estiver presente. E algumas pessoas ridicularizavam, diziam, isto parece que não se consegue controlar, por isso é que ele faz isto. E ridicularizavam e gozavam com ele. Quando agora se vai a perceber mais tarde que tem havido tantos casos de acusações de abuso sexual que o facto deste homem se precaver quanto a isso deixa-o numa posição invejável. Ou seja, ele não se põe a jeito para que alguém um dia venha falar dele. E ele abstém-se também da aparência do mal. E esta regra é conhecida como a regra de Billy Graham. O Billy Graham também seguia esta regra e essa regra tem base bíblica, e que aqueles que conseguirem viver de acordo com isso, graças a Deus, mas nos dias que correm é praticamente impensável. Mas aquilo que às vezes pode ser visto como exageros, por vezes são mesmo maneiras de nos protegermos do pecado sexual. Porque sabe uma coisa? O apóstolo Pedro diz a dada altura: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que é que o apóstolo Paulo diz em relação aos desejos da mocidade? Resiste aos desejos da mocidade. É isso que ele diz? Foge. Não te ponhas a jeito. Infelizmente, esta tem sido uma área em que o diabo tem conquistado muitas vitórias. Assim, aqui o versículo 3 fala de abstenhais da prostituição. Assim, a gente sabe, parte do princípio que ninguém numa igreja está a prostituir-se. Pelo menos da maneira como nós vemos hoje. A prostituição
É quando alguém, a troco de dinheiro, presta serviço de cariz sexual. Mas a palavra no original é porneia. Também pornografia, entre outras palavras. Ou seja, todo o tipo de relacionamento sexual fora do casamento é o que está aqui. É não possuir o seu vaso em santificação e honra. Um irmão nosso dizia, e pode parecer assim uma linguagem um bocado forte, mas deve ser a determinação de qualquer pessoa que está no namoro ou não seja casado. Isto não tem de ser determinado logo à partida no namoro. Isto, estou a reproduzir as palavras, mas ele disse isso numa reunião com várias pessoas. E pode parecer assim um bocado suspeito, mas às vezes é preciso usar este tipo de linguagem. Se o namoro for determinado, aconteça o que acontecer, aqueça o ambiente o que acontecer, a roupa é para ficar vestida, ele dizia, as calças ficam em cima, ficam no lugar delas, livramos de muitos problemas. Infelizmente, hoje em dia, já não acontece aquilo que acontecia no outro tempo, na minha geração, que não foi assim há tanto tempo, a minha geração de jovem, de namoro. A virgindade era algo que se pressupunha em pessoas solteiras, não é? Não se pensava outra coisa que não fosse isso. O nosso irmão Simão até falava há uns anos sobre o namoro, numa conferência na Quinta de Conde, e dizia, com bastante razão, que quando o apóstolo Paulo fala ali aos Coríntios, das solteiras e das virgens, usava a palavra solteira e virgem como se fossem sinónimos. Não havia cá exceções, não havia não se pode ser solteiro, pode... não há aqui contemplações, não devia haver. Infelizmente, esta é uma área em que o diabo tem conseguido ganhar vitórias e vou ouvindo às vezes coisas que me vai preocupando, que nas gerações que estão agora a surgir, mesmo dentro da igreja, namorados que vão de férias juntos, e preocupa-me porque já nem sequer já não há vergonha, infelizmente. E temos de terminar. Há outras passagens que eu só vou citar para depois na próxima semana falar, mas posso deixar falar um bocadinho a seguir. Há aqui outras passagens que eu gostava de ter visto, mas não vamos ver por uma questão de tempo. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós não vou falar dos servos propriamente, mas nós enquanto trabalhadores, quando nós estamos a servir aos nossos senhores segundo a carne, aos nossos patrões segundo a carne, a dar o nosso melhor, estamos também a fazer a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, se nós somos pessoas que evangelizam, procuram conhecer a verdade da palavra de Deus, se dão primeiramente ao Senhor e depois aos outros, não nos deixamos levar pela mentalidade deste presente século mau. Se possuímos o nosso vaso, o nosso corpo, em santificação e honra, somos pessoas agradecidas e somos pessoas que fazem o seu trabalho como se fosse para Deus, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a viver, estamos a experimentar o quê? A vontade de Deus. Portanto, não há aqui nada de transcendente, no sentido que às vezes as pessoas querem dar. Porque a vontade de Deus é uma coisa quase de uma dimensão mística, que é uma coisa muito difícil de perceber. Reparem, eu ia terminar e vou terminar. A dada altura, não ao apóstolo Paulo, mas é dito ao apóstolo Paulo
Ananias, Deus diz a Ananias, e depois Ananias vai falar com Paulo e diz: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. E depois o apóstolo Paulo escreve-nos e diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus quer que nós saibamos a sua vontade. Não está escondida, não é preciso experiências extraordinárias, não é preciso nada lá está, transcendente. É muito básico. Está na palavra de Deus. Mas uma coisa que também não há atalhos para a vontade de Deus. Porque às vezes parece que as pessoas estão à espera de uma receita, de uma fórmula quase que mágica para a vontade de Deus. Mas não há. É seguir estas coisas e à medida que nós vamos seguindo estas instruções claras da palavra de Deus, tudo o resto virá por acréscimo. Há uma história que se conta do grande matemático Euclides, um grande matemático da antiguidade. E houve um rei, ou não sei se foi o faraó, foi um rei. Ele era Euclides de Alexandria. É possível que fosse um faraó, um rei qualquer, que queria uma forma fácil de aprender geometria. Matemática, vá lá. E o Euclides respondeu: não há estradas reais para a geometria, ou seja, não há atalhos. Era preciso partir do básico e percebendo os conceitos, as definições, os teoremas, as demonstrações, para depois poder perceber a geometria. E aqui a vontade de Deus também é começar por estas coisas básicas. E estarmos com uma mente sintonizada com a mente de Deus. E isso só vai conhecendo a sua palavra. Porque por vezes nós vemos pessoas, e podemos até ser nós, que têm uma maneira de pensar que não é bíblica. Porquê? Porque não alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus. E depois as decisões que tomamos são más. E trazem-nos consequências, por vezes graves. Algum pensamento final? Não? Não? Para a semana, se Deus quiser, continuaremos. Sim. Mas é que o Senhor nos livre o Senhor quer livrar-nos do presente século mau. Mas se calhar às vezes sentimos tão bem, não é? Sabe tão bem o presente século mau. Por isso que o Senhor quer livrar-nos e que nós fujamos destas coisas que nos querem fazer mal. O Senhor nos abençoe, pois.